E aí, transformandos, tudo bem? Vídeo de hoje eu separei os 3 pontos que me chamaram a atenção em relação a alterações que aconteceram no edital para oficial temporário da Marinha do Brasil. Fica aí até o final, que nesse vídeo eu vou contar para vocês uma experiência particular que eu acredito que vai não só mexer, mas motivar vocês a se manterem estudando, principalmente agora nessa reta final. Mas fica aí e fica até o final. Bom, gente, antes de qualquer coisa, vamos fazer aquele trabalhinho de casa básico. Deixa o seu like pra tia saber que tá agradando. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para toda semana, quando subir vídeo novo, você tá atento, tá atenta e ir à frente à sua concorrência. Mas vamos ao que interessa. Bom, toda vez que sai um edital, eu fiz isso ano passado, fiz esse ano e todos os próximos anos, se papai do céu permitir, eu vou estar lendo absolutamente todos os editais de todos os 9 distritos navais da Marinha do Brasil. Só para vocês entenderem, mais ou menos, um distrito naval abrange mais de uma cidade. Por que eu tô falando isso? Eu vou explicar lá na frente. Uma das alterações do edital foi que, antigamente, você candidato podia escolher uma cidade a qual você iria ou irá servir, mas independente da cidade que você fosse servir, você poderia fazer a primeira etapa do concurso, ou seja, a prova escrita, em qualquer cidade. De repente, na cidade que você mora ou numa cidade um pouco mais perto de você, não importava. O importante era você fazer a prova e, em caso de ser aprovada, classificado para as próximas etapas, aí sim, as próximas etapas seriam na cidade a qual você vai servir. Por que eu toquei nesse ponto de distrito e cidade? Porque um distrito naval, ele abrange algumas cidades. E por que isso é importante de ser dito já agora? Está claro no edital, ok? Que a partir deste ano, não se sabe se vai continuar assim, mas esse edital para 2022, você precisa fazer a prova na cidade que você vai servir. Quando você se inscreveu no concurso, é possível que, dependendo da cidade e dependendo da área, possa ter aberto algumas outras cidades, inclusive, que possa ser mais fácil para você ir fazer a prova. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque no ano passado nós perdemos alunos muito bons, muito bons, que já foram eliminados desde a inscrição. É verdade. E para isso não acontecer, eu vim aqui para avisar vocês que dá para fazer alguma alteração, dependendo do que você fez de equivocado. Por quê? Quando você abre o edital, você pode ver, vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Vou dar um exemplo aleatório, não é um exemplo real. Pode ser que para o Rio de Janeiro, o primeiro distrito naval, que é do Rio de Janeiro, possa ter aberto uma vaga para pedagogia, por exemplo, para o Espírito Santo, uma vaga para pedagogia para Angra dos Reis e uma vaga para pedagogia para o Rio de Janeiro geral, né? Qualquer uma das OM do Rio de Janeiro, capital. Na hora que eu me inscrever, vão abrir essas 3 cidades. Por quê? Porque dentro do mesmo distrito tem essas 3 opções. Ah, eu moro no Espírito Santo, mas eu tô de férias no Rio de Janeiro, vou estar de férias no Rio de Janeiro na época da prova. Então, o que eu vou fazer, malandramente? Eu vou colocar na minha inscrição que eu quero fazer a prova no Rio.
mas na verdade eu quero o Espírito Santo. Como abriram essas 3 opções, eu vou colocar o que é melhor para mim. Eu fui lá, malandramente, abriram as opções, eu fui escolher. Você vai ser eliminada. A não ser que a Marinha abra alguma exceção, alguma... não sei. O que você precisa saber é que, uma vez que você se inscreveu para aquela cidade, seja ela qual for, a vaga a qual você está concorrendo necessariamente é para aquela cidade, ok? Porque tem distritos navais que abrem para a mesma área, quantidade de vagas diferentes para cidades diferentes, porque aquele distrito está abrangendo mais de uma cidade. Se você colocou uma outra cidade diferente daquela que você pretende cursar, vai garrar, vai dar ruim. Entra em contato com a gente. Se você é aluno, pelo WhatsApp, lá no nosso grupo de alunos. Se você não é aluno, ainda dá tempo de você se inscrever no curso Transformação Militar. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp que a gente dá apoio e, dentro das nossas possibilidades, todas as informações que a gente tem em relação ao concurso. Se não, recomendo que você entre no nosso grupo de estudo gratuito do Telegram. Lá também você pode entrar em contato com a gente, é só procurar a gente. A gente faz parte lá dos membros desses 2 grupos. Se você não for aluno, infelizmente, você não vai poder ter acesso aos tutores, né? Porque isso é exclusivo ao curso. Mas, de qualquer maneira, ou então, se você não puder ou não quiser entrar em contato com a gente, não tem problema nenhum. Entre em contato com o seu distrito naval e tira essa dúvida para ver se você fez certinho, tá bom? Só que um extra, né? Não é uma alteração. Se você já fez a sua inscrição e ainda não saiu a confirmação, fica tranquila, demora um pouquinho mesmo. Se der umas 2 semanas e nada tiver saído, aí sim você começa a tentar entrar em contato. A mesma coisa, ou com a gente, e melhor é que você entre em contato direto com o seu distrito naval, tá? Não fica desesperado, porque demora um pouquinho até o dinheiro ser reconhecido no banco e o banco devolver essa resposta para a Marinha, demora alguns dias mesmo, tá bom? Uma outra questão que mudou na Marinha, no concurso de oficial temporário da Marinha, que eu achei bom, é que antigamente o limite de idade para você fazer essa prova era 40 anos até o dia 31 de dezembro do ano que você fosse fazer a prova, ok? Mudou. A Marinha aumentou para 41 anos. No ano passado, houve esse aumento para não haver prejuízo aos candidatos que já tinham sido inscritos e houve a alteração da data de prova. Então, para a Marinha ser justa, ela, no meio do certame, aumentou para 41 anos. E esse ano, pelo menos para minha surpresa, a Marinha manteve esse aumento da faixa etária para 41 anos. Então, você que achava que não podia fazer, está dentro dessas possibilidades. E se você, ano que vem, quiser fazer, muito provavelmente, muito possivelmente, a Marinha deve manter esse acréscimo de 41 anos. Então, se você ainda não conhecia o edital, quando as vagas, as inscrições ainda estavam abertas, é legal você começar a se preparar, porque esse é um concurso anual, a gente já sempre fala sobre isso, e você pode se preparar para o ano que vem, tá bom? E, por fim, o último detalhe que me chamou a atenção, e não só a mim, mas a maioria dos alunos do Transformação Militar, é a quantidade de vagas. Vamos lá. É aí que Titia entra com a historinha que vocês julgam se foi feliz ou não. Gente, prestem atenção. Para você que não tem título, estrategicamente falando, é bom, é ideal, é melhor para você que o número de vagas seja menor mesmo. Por quê? Eu não estou falando isso para iludir vocês. É porque quanto maior o número de vagas, maior é a amostragem e, consequentemente, a possibilidade de pessoas com títulos que podem superar a sua posição, a sua classificação com os títulos.
É claro que todo mundo, a gente sempre fala, precisa se garantir na nota, uma boa pontuação na nota da prova escrita, na prova objetiva, para não precisar se garantir nos títulos. Mas você que nos anos anteriores tinham muitas vagas e esse ano diminuiu para 2 ou até uma vaga, não desiste. Não desiste. Esse é o ano para aquelas pessoas que não têm tantos títulos terem alguma possibilidade de entrar no concurso. Como? Tirando uma nota alta. E como que você vai tirar uma nota alta? Estudando. Se você quiser estudar com a gente, já sabe, vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp. Você entra em contato com a gente e a gente te explica tudo sobre valores, datas, planejamento, cronograma, enfim, tudo que você precisa saber. E, além disso, eu vou dividir com vocês, eu pensei muito antes de dividir isso com vocês, mas já que vocês ficaram aqui até o final, merecem. Eu participei de um concurso agora. Há uma semana saiu o resultado. Eu fiquei 6 meses me preparando para um concurso, especificamente para um mestrado, coisa que é muito importante para mim e por vários motivos eu fui adiando esse plano, esse sonho, essa satisfação pessoal e profissional também, que vai certamente me abrir algumas portas. Eu ainda não tenho mestrado e gostaria que isso tivesse acontecido agora. Eu diminuí abruptamente o ritmo de trabalho e de todas as coisas de todas as responsabilidades que eu trouxe para mim, para poder me dedicar a estudar para o mestrado. E eu estudei, gente, muito. Eu vou só resumir como muito. Eu já estudei tanto quanto eu estudei dessa vez, mas dessa vez foi certamente de longe a oportunidade que eu escolhi de abrir mão de mais coisas. As outras vezes que eu estudei para outros concursos, para outras provas, para outras fases da minha vida, eu não era casada, ou eu não tinha filho, ou eu não estava trabalhando, e agora eu tenho essas 3 grandes responsabilidades. Eu tô casada, tenho a minha casa para cuidar, né, para gerenciar, tenho 2 filhos pequenininhos, um marido que conta muito comigo para poder também dar conta do trabalho e dos estudos dele. E tem o trabalho, tem a minha vida, tem eu, tem a minha existência. E algumas vezes não deu para eu dar conta de tudo. Simplesmente não deu. Mas dos estudos deu. Algumas vezes eu deixei a casa desarrumada, algumas vezes a comida não saiu tão bem, algumas vezes eu precisei que meu marido ficasse com as crianças para eu dar um gás em relação aos meus estudos, mas a maioria das vezes eu tive que conciliar todos esses pratinhos com o meu estudo. E eu estudei com muita dedicação, porque para mim não importava o quanto eu me dedicasse a isso, a esse plano, porque eu sabia que ia dar certo. Agora vamos para os detalhes. É uma vaga só, ou era uma vaga só. Só que nesse caso, isso não me assustou. Isso me preocupou? Com certeza. Mas isso não, em nenhum momento isso foi uma possibilidade de empecilho para eu tentar a prova ou estudar muito. Porque mesmo sendo uma vaga, alguém vai passar, e por que não eu? Então eu estudei e abdiquei as coisas e contei com uma estrutura como dava para contar, né? Contando que o máximo de esforço e sacrifício que eu tivesse seria proporcional ao resultado da minha aprovação, que era o que eu queria. E aí, na semana passada, saiu o resultado. E você acha que eu passei ou você acha que eu não passei? Bom, eu não passei. E tá tudo bem. Eu sabia que era uma vaga, eu sabia que era muito difícil, eu não fiquei feliz com o resultado, mas
a sensação de dever cumprido foi estar tão presente. Eu tenho certeza que não tinha absolutamente nada que eu poderia ou deveria ter feito e eu não fiz. Tudo que estava ao meu alcance e mais um pouquinho no nível do sacrifício, não só meu, mas da minha família também, eu fiz. E uma pessoa passou e eu fiquei em segundo lugar. É verdade. E isso foi bom, porque eu tive uma excelente nota, eu fiz uma excelente pontuação. E agora eu sei que, se o que bem dizem for verdade, que um concurso é uma fila, agora não tem mais ninguém na minha frente. Então, eu já sei onde eu falhei, porque sim, por mais que eu tenha me dedicado, eu tive algumas falhas, eu tenho ainda o que melhorar, e essa maturidade vem com o tempo. Para o próximo ano, para o próximo concurso, eu já vou lapidar essas situações que eu identifiquei, que eu pude identificar. Muito provavelmente é isso que eu quero acreditar, que eu acredito, na verdade. Não é que Deus me abandonou, independente do que vocês acreditam, mas eu não acredito que Deus tenha me abandonado, que eu não tenha merecido, que... Bom, o que eu acredito é que a pessoa que passou estava melhor preparada do que eu. Aquele era o momento de maturação daquela pessoa que foi aprovada. E isso serviu para que eu continue, ao invés de desistir, e se eu desistisse, sinceramente, tá tudo bem. Eu só não ia querer tanto passar como eu imaginei, mas eu quero tanto passar. Eu quero tanto isso para mim, que esse aprendizado serviu para eu melhorar o que eu vou fazer para a prova do ano que vem. Eu não posso aqui dizer para vocês que eu tenho absoluta certeza que eu vou ser aprovada, mas eu vim aqui dizer para vocês que absolutamente nada, e principalmente a não aprovação, vai fazer com que eu desista desse planejamento que eu fiz, não só para minha vida, mas para minha família também. Esse é um projeto que envolve a todos nós. Então eu vim aqui hoje dividir isso para vocês, porque ao mesmo tempo que eu não fui aprovada nesse concurso, o meu marido, que também é militar, como eu já fui e vocês querem vir a ser, ele foi o primeiro colocado no curso que ele estava fazendo. Caramba! E detalhe, o resultado do meu concurso e o resultado do concurso dele saiu no mesmo dia. Então nem tive tempo de ficar, enfim, chateada. Por quê? Eu nem ia contar isso nesse vídeo, mas enfim, meu coração tá dizendo pra falar, então eu vou falar. O meu marido, ele é extremamente inteligente. Muito inteligente. Fora da curva, eu diria. Mas eu aprendi, por experiência e convivência, que uma pessoa só inteligente não é o suficiente para ser aprovada. Então você que sempre se deu bem, sempre foi aprovado em algumas provas, em alguns concursos, não é a mesma coisa para ser aprovado em um concurso para oficial temporário da Marinha do que as provas da faculdade, por exemplo. É diferente, é uma prova peculiar, a bibliografia é muito específica. E mesmo que você seja inteligente e tenha facilidade para outros assuntos, por exemplo, exatas, é diferente você estudar para a prova de oficial temporário. Além de você ser inteligente não ser o suficiente, a outra coisa que eu aprendi nesse período de estudos intenso, não só meu quanto do meu marido, é que não basta você só ser inteligente e estudar muito. O meu marido não só é inteligente, como ele estudou muito. Mas aí vem os detalhes. Não foi fácil estudar muito, não foi fácil estudar da maneira certa, não foi fácil abrir mão de nós, da nossa convivência. Meu marido, algumas vezes, assim como eu
nós dois, né? Precisamos abrir mão de festa, de convivência com os nossos familiares, de momentos de descanso muitas vezes, de coisas que nós gostaríamos de fazer, que são importantes inclusive, mas a gente colocou como urgente, como prioridade, esse projeto de nós sermos bem-sucedidos nesse momento acadêmico da nossa vida. Então, ele é inteligente, mas ele precisou estudar muito, e tem um outro detalhe que me envolve e muito provavelmente envolve as pessoas ao seu redor. O meu marido precisou de muito apoio nosso. Muitas vezes os nossos filhos queriam brincar com ele, queriam ficar com ele, eu mesma quis muitas vezes ficar com ele, e a gente não pôde. E para crianças pequenas é complicado entender, mas a gente foi trabalhando, foi adaptando, então toda a nossa família viveu esse projeto do meu marido, que era não só de ser aprovado no concurso, mas de ser 01 da turma dele. E ele conseguiu. E foi graças não só ao esforço e mérito pleno e sem dúvida dele, mas do nosso apoio também. Por que eu tô dividindo isso com vocês? Porque às vezes a gente acha que só estudar é o suficiente. Às vezes a gente acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, principalmente nós mulheres, né? Que a gente vai dar conta de tudo. Às vezes a gente acha que o fato da gente estar cansado significa que a gente não vai conseguir. Gente, nós somos os nossos principais sabotadores. Não deixe isso acontecer. Converse com as pessoas ao seu redor, sua namorada, seu marido, seus pais, seus amigos. Envolva as pessoas que você ama e que você sabe que te amam nesse projeto. Explica o quanto é importante você se afastar, se ausentar nesse momento. É só um ano. Pode ser que seja mais, e você não, porque você não foi aprovado. Mas se você quiser mesmo, gente, mesmo que você não tenha o resultado que você espera, ou o resultado que você acredita que mereça, pela intensidade de estudos e abdicação de outras coisas, não desista. Esse é o momento que o seu cérebro vai dizer que está cansado, que não vai dar certo, que a quantidade de vagas é pouca, que a probabilidade de você não passar é enorme, e isso tudo é verdade. Mas eu sou prova viva que vale muito a pena não desistir dos sonhos, não desistir da família, não desistir do apoio que a gente dá para quem a gente ama, porque no final das contas o resultado tem absolutamente tudo a ver com o trabalho que a gente fez durante aquele ano, né? Não necessariamente um ano inteiro, mas aquele ano ou aquele período de estudos. E Papai do Céu sabe a hora, né? Muitas coisas acontecem em momentos que a gente não entende porque não aconteceu, ou acontecem em momentos que a gente não faz a menor ideia do porquê aquilo está acontecendo naquele momento. Mas, gente, eu vim aqui para dizer para vocês, não desanimem. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou perder um dia sequer das possibilidades que eu tenho de vir aqui animar você, motivar você, inspirar você a continuar. Vamos junto, rumo à sua farda branca.